Boa noite, igreja, sejam bem-vindos a mais um culto online. É um enorme prazer estar aqui com todos vocês. Vamos a louvar, vamos adorar esse Deus maravilhoso junto conosco. Vamos lá! Chegado o Filho de Deus, foi o
Cristo, Filho do Deus vivo, a rocha inabalável. É esse Deus maravilhoso que nós adoramos nessa noite. É esse Deus maravilhoso que nós nos prostramos e entregamos a nossa adoração. Que Tu possa estar recebendo isso, Pai, esteja chegando aos Teus ouvidos como um cheiro agradável, Pai. Que a nossa adoração, que a nossa vida possa estar conforme os Teus mandamentos, ó Pai, que possamos estar diariamente nos entregando a Ti e fazendo o Teu nome famoso, ó Pai. Receba essa adoração, continue, ó Pai, a nos mostrar e moldar as nossas vidas. Amém, amém, amém. Nós vamos cantar essa próxima música. Eu só queria compartilhar um versículo que descreve um pouco dela. Fala assim. Ela está em Lamentações e declara: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Que nós possamos estar declarando isso nessa noite. A sua misericórdia se renova todo dia e faz tudo novo. Que você possa, aí onde você está, receber isso, adorar esse Deus maravilhoso e saber que Ele está contigo, Ele está renovando as nossas forças. Amém? Vamos declarar. E o ar que eu respiro é seu, sopro de vida, dado sem eu merecer, sem merecer. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu amor. Declare. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Sua misericórdia, sua misericórdia se renova, sim. Sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu grandioso amor. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova, faz tudo novo,
faz tudo novo, faz tudo novo. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova. Ele faz tudo novo, faz tudo novo. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova, faz tudo novo, faz tudo novo. Misericórdia se renova, a sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Para terminar, A sua misericórdia se renova, a sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. a misericórdia do Senhor se renova todo dia, cada manhã, cada instante. E nós podemos ter a certeza que podemos declarar isso nessa próxima música, que Ele continua sendo bom o tempo todo, e o tempo todo Ele é bom. Amém? Vamos declarar isso. Junte-se a nós nesse refrão e diga: que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Diga de novo: que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, Ele continua. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Se pode ver, chega de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Diga que Ele continua. Que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus.
continua sendo bom. Declaramos sim, Senhor. Ele continua sendo bom. Ele continua. Ele continua. Ele continua. Ele continua. Ele continua. Boa noite. Mais um culto em que a gente está reunido na presença de Deus. E eu quero falar hoje aqui com vocês sobre como Deus nos atribui algumas responsabilidades. Hoje aqui, o pessoal do louvor tem a responsabilidade de transmitir um louvor para vocês. O pessoal do áudio e vídeo estão aqui para gravar e para que esse culto chegue até vocês aí. E que a palavra de Deus chegue até outras pessoas. Nós temos uma responsabilidade. Vou ler um texto aqui para vocês. 1 Crônicas 9:31. Diz o seguinte: um levita chamado Matitias, filho mais velho do coreíta Salum, tinha a responsabilidade de assar os pães para as ofertas. Nós temos uma responsabilidade, um dever a ser feito. Nós, como cristãos que entendem da palavra de Deus, como cristãos que entendem o dever de doar, o dever da oferta, temos essa responsabilidade hoje. Assuma a sua responsabilidade como um membro da família de Deus. Assuma o seu dever como alguém que entende e está disposto a doar. Faça o que deve ser feito. Assuma a sua responsabilidade. Amém? Vai aparecer na tua tela os dados para você colaborar, para você assumir essa responsabilidade em doar. Se você não consegue fazer agora, tire uma foto da tela que vai aparecer e durante a semana vá até o banco e faça um depósito, faça uma transferência. Tenha o entendimento de que essa responsabilidade cabe também a você. Amém? Fique à vontade. misericórdia se renova todo dia. Um amor que não se acaba, cabe dentro de mim. Tua graça me alcançou, me trouxe vida, me trouxe a paz que eu precisava ter. Me fez alguém que eu precisava ser. Te amo,
uma vez. Te quero. Te quero mais que tudo e muito mais que o mundo. Te amo. Vou gritar pro mundo inteiro sem temer. Te amo bem. Vamos declarar, te quero. Te quero mais que tudo e muito mais que o mundo. Te amo. Vou gritar pro mundo inteiro sem temer. Te amo bem. Te amo bem. Te amo bem. Te amo bem. Te amo Boa noite irmãos, boa noite irmãs, boa noite amigos que estão em casa ainda assistindo esse culto. Vamos começar hoje no livro de 1 Reis, 1 Reis capítulo 13. Pode abrir as suas Bíblias e eu quero contar uma história hoje à noite que tem como tema a decepção. Nós estamos nos últimos dias. Nos estudos de quarta-feira, estamos falando mais sobre esses últimos dias e como nosso mundo está mudando muito, para que um dia, e pode ser um dia logo, que o anticristo vai surgir. E a Bíblia nos ensina que a arma principal do anticristo é decepção. Ele vai enganar até os crentes, se for possível. E será possível se nós não entendemos bem o que diz na palavra de Deus e nós não permanecemos firmes em todos os momentos. Porque o Satanás, ele conhece nossa fraqueza. Ele sabe todo momento, ele estuda as nossas vidas. Ele sabe quando nós entramos no momento fraco, no momento de canseiro, ele vai nos atacar, nos tentar nesses momentos. E lembra que o alvo dele é para destruir a vida dos filhos de Deus. Então não deixe isso acontecer. Como eu falei numa quarta-feira, não seja uma vítima, mas vamos ser vencedores em tudo que nós fazemos por Deus. No livro de 1 Reis, fala sobre uma história, e é uma história muito longa, mas eu vou tentar diminuir um pouco hoje à noite. E eu quero que vocês leiam em casa esse capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, para entender melhor a história. Mas começa assim: por causa do rei Salomão, que era o filho de Davi, nós sabemos que ele era o homem mais sábio desse mundo. Mas por causa dos pecados dele, principalmente sobre as suas esposas que ele trouxe dentro do reino, que também elas trouxeram os seus ídolos, os seus deuses de outros países, essa encheu a nação de Israel com idolatria, algo claro que Deus odeia. No final da vida dele, o Deus fez uma declaração. Ele disse que por causa dos pecados do rei Salomão, Deus não ia deixar a sua família permanecer como os reis do Reino Unido. Que Deus ia dividir, Deus ia destruir a união da sua nação por causa dos pecados do rei Salomão. E nós vemos que depois que ele morreu, o seu filho, ele se tornou rei de Israel, quando eram os 12 tribos, mas logo surgiu outro homem, que Deus mesmo escolheu. E Deus chamou esse homem, Jeroboão. Eu sei que estou falando o nome dele errado, mas o Jeroboão é o nome dele. Deus escolheu a ele
e deu a opção para ele. Deus chamou ele e ele falou que se você quer ser o rei, né, e você me obedece e me segue com todo o seu coração, eu vou fazer a sua vida uma vida de paz, eu vou te entregar os 10 tribos de Israel, e a família do rei Davi vai ficar somente com uma, o Judá, que depois foi Judá e Benjamim. Mas Deus que fez isso, e Deus que deu essa oportunidade para Jeroboão, para ter um reinado perfeito, abençoado por Deus. Mas ele tinha que obedecer e seguir de todo o seu coração. Então, a Bíblia nos conta que ele assumiu essa posição de rei e ele teve medo que o povo dele ia ir para Jerusalém, para o templo do Salomão, para fazer os cultos e as ofertas diante de Deus. E o problema é que o Jerusalém estava no outro reino, estava em Judá. Ele tinha medo que o povo, onde ele era o rei, ia para Jerusalém e gostar tanto que eles iam ficar lá. Então, por medo disso, ele construiu altares em 2 outras cidades, a cidade de Dan e a cidade de Betel, e ele construiu altares onde ele colocou os deuses de Israel. Ele colocou nesses 2 lugares, e ele falou para o seu povo que não precisa ir mais para Jerusalém, mas agora eles podem ir mais perto das suas próprias casas para adorar os deuses que tiraram vocês do Egito. Então, como era uma grande mentira, uma grande decepção para o povo de Deus, causou o povo de Deus cair mais na idolatria e causou a Deus a castigar a vida desse rei. Mas antes que ele castigou o vida desse rei, ele mandou um dos seus profetas para conversar com ele. Então esse profeta, a Bíblia não fala o nome dele, mas ele foi de Judá até Betel, e lembra que a cidade de Betel significa casa de Deus. E foi nessa casa de Deus onde ele fez os altares para sacrificar coisas para os deuses falsos. E esse profeta, ele chegou dentro do templo novo que o rei construiu. Ele entrou lá e ele viu o rei queimando incenso nesse altar. E esse profeta, ele profetizou a mensagem que Deus mandou a ele. Ele disse para o rei, ele realmente disse para o altar, ele nem falou com o rei, ele falou para o altar, ele falou: altar, é você que vai se quebrar em pedaços e vão queimar os ossos dos sacerdotes falsos aqui em cima de você. E a Bíblia diz que o rei ficou tão furioso que ele apontou o dedo e ele gritou para prender esse profeta. E a Bíblia diz que quando ele estendeu o braço dele, apontando nesse profeta de Deus, que o braço dele ficou paralisado. E nesse momento, o rei Jeroboão, ele sabia que esse era sinal realmente de Deus. Ele implorou o profeta, ele diz: por favor, ora para o seu Deus. Ele não falou o meu Deus. Até tinha uma conversa com ele pouco tempo atrás. Ele não pediu os sacerdotes dele orar para um Deus falso, mas ele pediu para o homem de Deus: ora para o seu Deus, para ele curar o meu braço. E o profeta fez isso. Ele orou e Deus deixou voltar o braço dele normal. E esse momento em que nós vamos pegar a nossa leitura em 1 Reis, capítulo 13, começando agora em versículo 7. 1 Reis, capítulo 13, versículo 7. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo, e eu o recompensarei para a cura que ele fez. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos
seus bens, eu não iria com você, nem comeria ou beberia nada neste lugar, pois recebi essas ordens pela palavra do Senhor. Olha que Deus falou para ele, fala essa mensagem para o rei, e depois, não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. Então Deus deu essa mensagem, foi clara, ele entendeu, foi essa a palavra de Deus para esse homem. Fala a sua mensagem, termina a sua profecia e depois volta para Judá. Não coma nada, não entra no palácio, não recebe nada, não come nada, não bebe nada, nem volta pelo mesmo caminho. Pode ser que esse homem de Deus não entendeu o porquê, mas ele estava com a certeza que essas foram as ordens de Deus e ele ia obedecer. Ele falou para o rei, nem se der metade dos seus bens, eu não vou na sua casa, porque é isso que fala a palavra de Deus. Isso é a confiança que um discípulo verdadeiro de Deus deve ter. Nós, em nossas vidas diariamente, nós devemos procurar tanto na palavra de Deus, que nós entendemos e conhecemos todos esses mandamentos para nossas vidas em particulares. E quando outra pessoa nos oferece, pode ser um emprego, pode ser uma coisa boa, uma oportunidade para fazer outra coisa, para ser alguém, prosperidade, fama. Quando essa oportunidade vai nos tirar e vai nos causar desobedecer até um mandamento que talvez nós nem entendemos bem. Desculpa. Que nós nem entendemos bem. Nós devemos manter a nossa pureza, a nossa moralidade, a nossa confiança sempre na palavra de Deus. Hoje em dia não é mais uma palavra falada que nós podemos ouvir. É uma palavra escrita dentro da palavra de Deus. Mas tem o mesmo valor, tem o mesmo peso. Até mais, porque prova através das muitas épocas que a palavra de Deus é certa e divina. Então é essa mesma desejo que ele tinha, o mesmo para cumprir a palavra de Deus, nós devemos ter em nossas vidas sobre todas as coisas. Não importa se é uma coisa grande ou se é uma coisa pequena. Pode ser por muitos essa ordem não é tão importante. Não volta para a casa dele, não coma nada, não bebe nada, nem volta da mesma direção, volta de outro caminho. Ninguém entende por quê. Todo mundo tem as suas opiniões. Vocês lendo o resto dessa história pode formar a sua opinião porque foi falado assim. Mas foi mandado por Deus. Então por isso ele ia cumprir. E ele começou a cumprir, mas a decepção cresce e ele vai no fim ser enganado. Por isso eu quero falar para todos nós hoje à noite, não é uma vez, não vai ser 2 vezes, 3 vezes, e às vezes parece que é diariamente, nós somos bombardeados com oportunidades falsas em nossas vidas, achando que vai ser melhor para nós, achando que Deus não vai ligar, vai fazer uma coisa pouco diferente, eu não vou poder cumprir tudo que a Bíblia fala, mas a maior parte eu vou cumprir, então Deus vai entender a minha situação. Ele vai deixar passar essa vez. Mas eu quero falar hoje que a Bíblia diz que não importa o tamanho do mandamento, não importa a situação, quando nós erramos, quando nós deixamos alguém até nos decepcionar, enganar, e nós desobedecemos, nós vamos pagar as consequências. Todos nós. Toda desobediência tem a sua própria castigo. E Deus não vai deixar passar.
Não importa quem nós somos. Esse foi um grande homem de Deus. Vamos continuar lendo aqui o que aconteceu. Então ele voltou, estava voltando para a sua casa em Judá, depois que cumprir perfeitamente a palavra de Deus. E diz agora, ora, havia um certo profeta, já idoso, que morava em Betel. Não fala de onde ele era um profeta, não fala que ele era um profeta de Deus. E ele permanecendo em Betel, significava que ele não estava cumprindo a vontade de Deus. Porque quando eles construíram, quando o rei construiu esse templo dos outros deuses, todos os outros profetas, eles já saíram dessa cidade, sabendo que estava errado. Mas esse homem, por causa da idade, quem sabe, ele ficou. Mas ele já era idoso e morava em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo que o homem de Deus havia feito naquele dia, e também o que ele dizera ao rei. Então essa notícia foi sendo espalhada, né, para todo lugar, que esse homem de Deus, ele manteve a sua dedicação a Deus, até na pessoa mais poderosa desse lugar, o rei. Então, versículo 12 diz, e o pai lhes perguntou, por qual caminho ele foi? Quer dizer, eu quero conhecer. Talvez ele tinha saudades de conversar com um verdadeiro homem de Deus. Talvez as intenções desse homem, desse profeta idoso, foram intenções boas para ele ter uma conversa com esse homem de Deus. E os seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos filhos, selam o jumento para mim. E depois de selar o jumento, ele, o pai, ele montou. E cavalgou à procura do homem de Deus, até que encontrou sentado embaixo da grande árvore. E lhe perguntou, você é um homem de Deus que veio de Judá? Então esse homem idoso, o profeta idoso, estava procurando, achou um homem lá descansando. Lembra que ele viajou de Judá para Betel? Não era uma viagem simples, era uma viagem longa. Depois ele não comeu nada, não descansou. Está voltando agora, parou debaixo de árvore, estava cansado, com certeza, com fome, com sede. Encontrou esse homem idoso de Deus, esse homem de profeta, e ele diz assim, sou, respondeu. Versículo 15, então o profeta lhe disse, venha à minha casa comer alguma coisa. Mais uma tentação. Ele acabou de passar a prova de Deus, ele diz não para o rei, e mais uma vez, mais cansado ainda, com mais fome ainda, outra tentação para desobedecer à palavra de Deus. Mas olha a sua resposta. O homem de Deus disse, não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem, não coma pão nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. Com certeza, o homem sabia a palavra de Deus. Tá? Não era por engano daquilo que Deus falou. Mas o que aconteceu? O profeta idoso respondeu, eu também sou profeta como você. E o anjo me disse por ordem do Senhor, faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Está vendo como ele tão facilmente acreditou na palavra de um homem que ele nem conheceu por mais do que 2 minutos.
Só porque esse homem idoso falou para ele, mas eu também sou profeta de Deus. E o anjo do Senhor me mandou chamar você para comer e beber na minha casa. Uma tentação de desobedecer a Deus não vai ser uma coisa óbvia. Não vai chegar com uma placa, eu vou tentar você para desobedecer o seu Deus. Tudo vai entrar para decepcionar, para enganar, mudando só algumas coisas, fazendo uma amizade com você, dando oportunidade para melhorar a sua vida, talvez para ajudar os seus filhos, para ganhar alguma coisa, para pagar as suas contas, para ter prosperidade. E o mundo está cheio de promessas, ofertas para melhorar, para te ajudar. E nem todos são errados. Tem muitos que são grandes oportunidades mesmo. Mas quando nós sabemos, como esse homem, que essa oportunidade é completamente contrário da palavra simples e clara de Deus, nós temos que negar. E quando se aparece um pouquinho de dúvida, pelo menos nós precisamos tomar um tempo para orar, para consultar a palavra de Deus. Mas muitas vezes nós pulamos, como ele fez. Nós saímos na hora. Nós não pensamos nas consequências. Nós, às vezes, preferimos, por causa da nossa situação, acreditar mais na palavra do homem do que a palavra de Deus. E sempre vai ter as consequências. Versículo 20. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor, verdadeiramente essa vez, veio ao profeta idoso, o que havia feito voltar. E ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá. Ele diz, assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele falou que não comesse nem bebesse. Por isso, seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. O homem que mentiu, agora está falando através de Deus para o homem que desobedeceu. Como se fosse a culpa desse homem. Ele não prestou atenção na palavra de Deus. Ele preferiu ouvir a palavra do homem. E por isso ele vai pagar as consequências. Ele não vai ser sepultado no túmulo dos seus antepassados. Então a gente pensa, então, grande coisa. Mas para eles era uma grande coisa. Procure na sua Bíblia como era importante esses profetas, esses homens de Deus voltar para o seu lugar, a sua terra, onde eles trabalhavam por Deus e ser sepultados junto com os seus pais e antepassados. Foi uma coisa muito importante. Você lembra que os ossos de José foi tirado do Egito, levado para onde os pais foram sepultados. É muito importante. É uma coisa diante de Deus também muito importante para eles naquela época. Ele perdeu esse privilégio. Ele não simplesmente perdeu esse privilégio, ele perdeu o privilégio de continuar servindo como profeta de Deus, porque nesse momento ele ia perder a sua própria vida. Desobediência a Deus não é uma coisa para achar que não é tão importante. Até as coisas pequenas é tão importante. Olha essa história como termina. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, ele continuou bebendo, ele continuou comendo depois que ele recebeu essa mensagem de Deus. E quando ele terminou, o profeta idoso selou seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou. E o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento.
Algumas pessoas que passaram viram o cadáver estendido ali, com um leão ao lado, e foram dar notícia da cidade onde a profeta idoso vivia. Olha uma cena tão esquisita. Ele voltando, andando em cima desse jumento, e passou um lugar e saiu um leão. O leão atacou a ele, jogou ele do jumento e matou esse profeta por causa da desobediência. Porque ele, sabendo a ordem direta de Deus, ordem tão simples: não coma nada nesse lugar, não bebe nada, nem volta pelo mesmo caminho. Faça o que tem que fazer e volta para sua casa. E ele sabia. Ele não podia usar a desculpa que muitas pessoas usam hoje para justificar a nossa desobediência. Eu não entendi bem. Não, ele sabia. Mas quando esse outro homem, querendo fazer uma amizade, querendo mentir para ele, dizendo que também era o profeta de Deus, ele acreditou na palavra do homem e desobedeceu a palavra de Deus. E por isso morreu. Morreu no caminho. E as pessoas passando ali viam uma cena muito esquisita. Um leão do lado do homem morto. Ele não comeu esse homem como se fosse uma coisa normal. E o jumento do lado, como ele estava protegendo para ninguém mexer com esse homem. O leão nem atacou o jumento, mas estavam em paz. Deus usou esses dois animais para guardar o corpo desse homem até o momento certo. Para ninguém passando lá pegar esse homem e levar para a sua casa para ser sepultado com os seus antepassados. Esse homem ficou lá, na lama, no sangue, cheio de vergonha. Tudo que ele tinha feito antes na sua vida era tudo por nada. Porque no momento de talvez cansaço, momento de fome, de sede, ao invés de obedecer a Deus, nesse momento de fraqueza na sua vida, ele decidiu seguir o conselho de um homem e não de Deus. Vocês podem ler o resto dessa história e ver que esse homem realmente foi sepultado dentro do sepulcro desse profeta idoso. E a história vai continuar. Mas a sua história vai continuar? A sua história de obediência vai continuar? Você vai manter a sua vida pura e agradável diante de Deus? Não temos tempo hoje para ler todos esses versículos que eu marquei hoje, mas no livro de Gálatas, capítulo 1, o Paulo fala, avisando o povo sobre a sua desobediência, falou que eu não acredito como era com tão pouco tempo vocês tão facilmente decidiram acreditar o evangelho dos outros. Ele falou para em Romanos, para os judeus, falando da falsidade deles, falando que só porque vocês têm a lei, vocês acham que vive a verdade. Você lembra que Jesus falou para os fariseus, vocês fazem tudo para fazer um convertido, para a sua religião, você vai passar o mar para ganhar alguém. E você ganhando eles, convertindo eles para as suas ideias, vocês vão fazer eles 2 vezes mais o filho do inferno. Gente, e nesses 2000 anos, só aumentou o número de enganadores, o número de profetas falsos nesse mundo. E lembra que a ideia deles, o sonho deles, é para destruir os filhos de Deus. Enquanto o nosso tempo aqui na terra está diminuindo o tempo. A Bíblia diz que essas pessoas vão aumentando.
toma cuidado. A nossa igreja aqui, Igreja Batista Novo Tempo, nós queremos crescer. Nós queremos ser uma luz aqui nessa cidade. Mas com essa intenção, nós temos que entender ao mesmo tempo que nós somos um alvo grande do diabo. E como ele vai derrubar a Igreja Batista Novo Tempo? Ele vai derrubar membro por membro, família por família, ou oferecendo oportunidades que vão tirando os membros, procurando outras coisas, causando a eles desobedecerem a Deus e pagando as suas consequências. Ou ele vai trazer falsos profetas ensinando, falando coisas que a Bíblia não fala, prometendo coisas que a Bíblia não promessa, para decepcionar até os escolhidos. Nós temos que manter isso longe de nós. Temos que orar diariamente para Deus nos proteger. Um discípulo verdadeiro deve conhecer a palavra de Deus e a aplicar em cada situação e a comparar contra qualquer outro conselho, outra oportunidade que nós recebemos em nossa vida. Até quando alguém parece muito confiável. Quando aquele senhor idoso chega para você e quer ser o seu amigo, e ele quer dizer que eu também sou um homem de Deus, e eu sei que a Bíblia diz, eu recebi essa revelação de Deus, e a Bíblia disse para você fazer isso, me segue para esse lugar. Quando é contrário da palavra de Deus, nós temos que entender que isso deve ser rejeitado. Nós temos que lembrar o que a Bíblia diz em Romanos 3 e 4. Que importa se alguns deles estão falando sobre os judeus que sabiam muito da palavra de Deus, mas não estavam cumprindo a palavra de Deus? Que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Todo homem mentiroso que vai falar contra a palavra de Deus. O apóstolo Pedro, ele entendeu isso. Quando foi levado preso por pregar a palavra, e os homens falaram para não pode fazer isso, não pode falar mais sobre a ressurreição, vai voltar à prisão, não pode fazer isso. Ele diz, vocês, olha o que vocês acham melhor para fazer, mas para mim, eu vou obedecer Deus e não o homem. Vamos ter essa mentalidade. Procura saber o que a Bíblia diz. Não seja uma vítima. Não pague as consequências de desobediência, porque você não sabe. Procure saber. Procure estudar a palavra de Deus. Seja um homem, uma mulher aprovado por Deus. Seja pessoa que tem as respostas certas nos momentos certos. Não seja decepcionado, porque como o tempo vai passando, vai ter mais e mais tentações para você e para mim ser enganado, tirar-nos do nosso caminho e, se for possível, ser destruído pelo inimigo. Mas nós temos esperança. Maior aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. Deus, no seu lado, é maior do que 10.000 dos soldados dos inimigos. Nós temos tudo que precisamos, mas basta ler e obedecer. Faça isso na sua vida. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Pai, por nos ter chamado seus discípulos. E como seus discípulos, Pai, nós temos o dever de entender os seus mandamentos. Nos dá clareza, Pai,
em todos os seus mandamentos, nos dá sabedoria como aplicá-los em nossas vidas e nos dá um alerta, Pai, ao nosso redor, para sempre entender que tem pessoas que estão querendo nos derrubar e até grandes homens de Deus têm capacidade de cair quando nós ouvimos a voz dos homens. Ajuda-nos, Pai, para ter força em todos os momentos. Ajuda-nos, Pai, para afastar o Satanás de nós e nos usa para cumprir a sua vontade até o último momento nessa terra. E nós oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Obrigado. Venho hoje derramar meu sorriso, meu pesar. Eis a minha entrega, eis a minha entrega. Aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar. Eis a minha entrega. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Hoje, venho hoje derramar meu sorriso, meu pesar. Eis a minha entrega, eis a minha entrega. Aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar. Eis a minha entrega. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar, sim, Senhor, e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar, Senhor, e reina sobre minha vida,
de obedecer. Eis a minha entrega. Oi pessoal, obrigado por assistir mais um culto da IBNT. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite essa oportunidade, se inscreva, o botãozinho está aqui embaixo. E também não perca a oportunidade de nos seguir nas redes sociais da igreja também, tá bom? Então, boa semana para vocês e até mais.